Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, o Evangelho no início coloca Jesus que sai de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, a casa de Jesus, mas a casa de Jesus hoje que é a igreja, a casa de Jesus que hoje é a nossa comunidade, a casa de Jesus que é a minha paróquia, a casa de Jesus. Jesus tinha uma casa, Santo Agostinho interpreta a casa de Jesus como a igreja. E Jesus que vai sentar-se às margens do mar da Galileia. E o que acontece? Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Imaginemos a cena. Jesus sentado às margens do mar da Galileia, uma grande multidão vem e se coloca ao redor de Jesus. O que faz Jesus, então? É interessante isto. Jesus é alguém que é capaz de, no momento, resolver a situação. Jesus é alguém que é capaz, no momento, de encontrar uma saída e de se comunicar com a multidão, de falar para a multidão. Diz o texto do Evangelho, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Imagem bonita, Jesus senta na barca e dali da barca agora vai ensinar a multidão. E a multidão ficou de pé. E diz o texto do Evangelho, disse-lhes muitas coisas em parábolas. Jesus ensina a multidão e ensina a multidão como? Através de parábolas, de imagens, de imagens que vão desvelar o mistério do reino, mas ao mesmo tempo também vão velar. As parábolas, amados e amadas de Deus, são sempre imagens que partem da vida comum, como, por exemplo, a parábola de hoje, a parábola do semeador, a parábola que Jesus conta, o semeador que saiu a semear, e enquanto semeava, a semente caiu em diversos tipos de terreno. Primeiro caíram à beira do caminho. E o que aconteceu? Os pássaros vieram e comeram. E depois as sementes caíram em terreno pedregoso. Terreno pedregoso, não há muita terra. O que acontece? As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram logo, porque não tinham raiz. Continua o Evangelho, outras sementes ainda caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e logo sufocaram a semente. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e as que caíram em terra boa produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Amados e amadas de Deus, a semente é a palavra de Deus, a terra é o coração humano. A semente, quando cai em terra boa, ela produz frutos. Ela produz a base de 30, a base de 60,
à base de 100. Amados e amadas de Deus, a semente é a palavra de Deus, o terreno, o nosso coração. O nosso coração que deve ser essa terra boa, onde a semente caindo, onde a semente lançada, ela possa produzir frutos. Então a grande graça que nós devemos pedir nesse dia é a graça de também estarmos sempre com os ouvidos atentos, escutando Jesus como aquela multidão escutando Jesus e deixando com que a sua palavra produza frutos em nós. O nosso coração é o terreno onde a palavra quer frutificar, à base de 100, de 60 e de 30. Peçamos a graça que tenhamos ouvidos, como termina o Evangelho dizendo que tem ouvidos, ouça. Temos ouvidos, então ouçamos a palavra de Deus, deixemos com que a palavra de Deus verdadeiramente frutifique em nossas vidas, que ela vá verdadeiramente nos tornando homens e mulheres livres e operantes. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.